Tu lembra na época do teu primeiro dia de serviço? Lembro. Acho que Conta um ninguém pouco pra esquece, gente. né? Eu lembro da primeira. Porque, assim, quando eu cheguei nesse quartel, era eu e outro aspirante, homem, né? E a gente ficou uma Era semana. escala nos dois, no caso. Era. A gente ficou uma semana meio que estagiário, assim, né? Tirando, sem comandar a viatura. E depois dessa primeira semana, a gente passou a comandar a viatura e, consequentemente, a área toda, porque era o mais antigo, na área toda, né? Essa área toda engloba o quê? Era uma área que continha, assim, uns 7 bairros, Bairros. 7, 8 bairros, era. Comandava na época quantos homens? O quartel que eu trabalhava era um dos menores, mas o quartel todo tinha em torno de 150, assim, algo assim. Eu não comandava, né? Eu era uma das oficiais do quartel. Tinha um comandante, que era o major, mas estando de serviço ali, eu era a mais antiga da responsabilidade, assim. área operacional, era minha, né? Eu fiscalizava toda a área. E aí todas as viaturas de serviço se reportavam a mim nessa época. Mas, assim, eu lembro especificamente da primeira abordagem que eu fiz, porque a gente sai da academia com aquilo bem desenhadinho, aquela verbalização do parado, polícia, mão na cabeça aí e o aluno tal. atende. E aí eu desci da viatura, na época era eu, nesse dia só tava eu e outro policial. Na viatura, naquela época, era muito comum soltar 2 e tal. E aí eu fiz essa verbalização padrão. E aí o motorista da viatura olhou pra mim, assim, estranho. Vale, o que é isso que ela tá dizendo e tal. Eu acho que ninguém fazia mais essa verbalização padrão há muito tempo, né? Tu lembra como é que era? Era esse, parado, polícia militar, mão na cabeça e tal, mas Tipo tudo um bem robozinho. desenhadinho, né? O abordado mesmo, ele botou a mão na cabeça e virou, tipo, não tô entendendo o que você tá falando. E aí depois eu passei a observar muito, né, como as outras pessoas fazem e fui adaptando aí, né, a minha abordagem de forma... Se adaptando a realidade, né, realidade, porque uma coisa é a academia, outra coisa de fato é a realidade. Mas a primeira ocorrência, assim, o primeiro serviço mesmo que eu lembro que teve uma ocorrência, lembro que foi 1º de janeiro de 2009, né? 2009. Foi o primeiro serviço que eu tirei só, comandando a viatura e comandando a área toda. E aí era um dia primeiro e teve uma ocorrência grande, assim, que era... a mãe tinha ligado, né, para a viatura, era no Edson, eu lembro que era no Edson Queiroz, até o bairro, um bairro mais pobre, né, assim, na época e tal, mais humilde e tudo. E a mãe chamou a viatura porque o pai da criança, que ela era separada dele, tinha pego a criança, estava fazendo de refém e tal, aquele negócio Maria da Penha mesmo, né? Se você não voltar para mim, eu mato ele e tal. E aí, assim, foi a primeira vez, eu estava na viatura, o motorista disse assim, liga a sirene, eu ligue tudo, vamos para lá agora, a gente foi. E aí chegou lá, eu me deparei de fato com aquela realidade, né, do risco, assim, de ter a vida de uma criança ali em jogo, de toda aquela situação, assim, operacional, e de eu ser a pessoa que ia ser a competente para dizer, eu faça isso, faça aquilo e tal. E graças a Deus deu tudo certo. Eu conversei com ele, na hora comecei a conversar com ele, olha, solte seu filho e tal. Ao mesmo tempo já tinha acionado, na Polícia Militar a gente tem né, com reféns, quem a gente acionar, que hoje é o BOP, né, antes era o GAT, e já tinha acionado durante o caminho e tudo, e tinha um policial na composição que tinha um conhecimento maior sobre artes marciais, ele foi por trás para imobilizar o cara e tal, enquanto eu estava conversando, ele veio, pegou o cara, antes mesmo do BOP, do GAT, na época chegar, a gente conseguiu resolver a ocorrência, deu tudo certo. Então, a situação foi resolvida com vocês mesmos? Foi com a gente mesmo. Engraçado. Os alunos curiosos, sociedade, sempre acham que a polícia vai resolver na bala, né? Chega pra tirar, chega pra bater. Sendo que, eu sempre falo, esse é o último estágio. Esse é o estágio, inclusive, que a própria polícia evita. Claro, né? Trocar tiro é a última hipótese, é o último estágio da situação. O principal estágio é evitar o caos. Claro, né? E o tanto quanto possível evitar o agravamento daquele caos, que foi o seu caso. Sim. Se é para uma situação aquela, se você fosse agredir, se fosse atirar, você iria piorar a situação. Ou seja, a polícia ela é chamada para resolver um conflito e não para criar um novo conflito em um conflito. Né? É a manutenção da ordem pública, então, obviamente, a gente vai primeiro ali pela prevenção, que é o papel mesmo da Polícia Militar, né? Mas no atendimento às ocorrências, e aí eu falo muito isso para os meus alunos nos cursos de formação da polícia, né, na academia, que nesse atendimento da ocorrência, a sua capacidade de diálogo, de resolução de conflitos de forma pacífica, na verdade, ela é muito mais importante, porque é o que você mais vai usar ao longo da sua carreira, né? Então, a maior parte das ocorrências que tem ali briga de família, né?
é um som alto, briga de vizinhos e tudo, é no diálogo que você vai resolver. Óbvio que vão ter as ocorrências e todo policial, se estiver trabalhando na rua, ele vai passar para aquela ocorrência que tem bala, tem tiro e tal, e você tá ali no meio e tem o risco que você depois fica, nossa, podia ter morrido ali e tal. Mas na hora o policial não pensa. Eu, pelo menos, nunca pensei, assim, eu acho que depois que vai cair a sua ficha. Na hora você vai mesmo no calor da ocorrência, assim. Mas na maioria das vezes é a resolução de conflitos. No diálogo. No diálogo. Interessante.